Boa noite, quero cumprimentar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor. Que privilégio podemos estar nesse dia de estudo bíblico e oração, mais uma vez com vocês, aqueles que nos acompanham desde as suas casas. Hoje, infelizmente, nós tivemos um probleminha com a nossa internet e não conseguimos transmitir ao vivo, mas certamente você que depois assistirá esse culto, né, essa transmissão, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Queremos também cumprimentar aqueles que estão conosco, e nosso desafio é que nós tenhamos mais irmãos participando conosco presencialmente. Agora as inscrições também foram abertas para as nossas crianças a partir de 6 anos de idade, sob a responsabilidade dos pais, com todos os cuidados exigidos, né, pelo nosso governo. Nós queremos que você seja muito bem-vindo, que você seja grandemente abençoado pelo Senhor. Quero iniciar nessa noite lendo um texto bíblico que se encontra em Jeremias capítulo 17, dos versos 7 a 10. Jeremias 17, dos versos 7 a 10. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Que texto maravilhoso esse que nós encontramos em Jeremias, nos convidando a exaltar ao Senhor e nos alertando sobre as bênçãos que tem aquele homem que confia no Senhor, que deposita no Senhor a sua confiança, que depende dele. É como uma planta fresca, verde, plantada junto aos ribeiros, né? A gente sempre vê, por mais seca que possa estar o tempo e todas as ervas, se apesar do estio e das dificuldades, essa árvore está plantada junto às correntes de água, então ela permanece firme, verde, produzindo seus frutos. É assim que Deus espera a minha vida, e é isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida nessa noite. Por isso nós queremos celebrar ao Senhor, buscar ao Senhor, adorar ao Senhor com todas as nossas forças, com tudo aquilo que nós temos a oferecer, apesar da nossa deficiência e da nossa fraqueza. Eu quero orar com você e logo depois vamos nos colocar em pé, vamos adorar a Deus, vamos exaltar o seu nome. Pai amado, muito obrigado pelo privilégio de estarmos nessa quarta-feira, nessa noite, com os nossos irmãos em comunhão, diante da Tua presença, para exaltar e glorificar o Teu nome. Senhor, sonda o nosso coração, vê nessa hora, Espírito Santo, se há algo que precisa ser confessado, algo que precisa ser deixado diante do Senhor. Pai, nós somos errantes, nós somos fracos, temos pecado e pedimos o Teu perdão sobre a nossa vida, sobre aquilo que é feito conscientemente ou muitas vezes inconscientemente, por ação ou por omissão. Nós pedimos perdão e clamamos ao Senhor, que o Senhor receba o nosso louvor. Adoramos a Ti, porque só o Senhor é digno do nosso cantar, do abrir os nossos lábios, de receber a nossa adoração, adoração de um povo que Te ama, Deus. Aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão conosco presentes aqui, Deus, que acima de tudo, o Teu nome seja glorificado. Nós Te rendemos essa adoração em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar ao Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus.
te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo, prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te quero mais, Senhor. Tu és soberano. Sobre todas as coisas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me a
amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Glória a Deus. Pode se sentar. Quero ler mais um trecho da palavra de Deus, um texto da palavra de Deus, que está em Daniel, capítulo 2. Daniel 2. Dos versos 20 a 23. Daniel 2, 20 a 23. Nós sabemos que o profeta Daniel era um homem de oração. E quando ele é chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor, nessa feita, Daniel mostra a sua dependência de Deus, e nesse capítulo ele faz a seguinte oração, dos versos 20 em diante. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel, nesse momento, está louvando e bendizendo a Deus, e por fé já crendo naquilo que ele haveria de interpretar, algo que foi impossível a qualquer outro homem, mas que ele tinha consciência clara de que para Deus não haveria impossíveis. E pela oração, a exemplo de Daniel, eu e você somos convidados a também crermos nesse Deus, e não somente crermos nele, mas depositarmos diante dele o nosso clamor, os nossos problemas, os nossos impossíveis, as nossas causas, que muitas vezes nós não entendemos os significados, porque cremos que Deus é aquele que ressignifica a nossa vida, a nossa existência, dá sentido a todas essas coisas. E por isso nós investimos tempo em oração, em clamor e em intercessão a Deus, porque temos certeza, o mesmo Deus de Daniel, que o capacitou, que o fez dependente de si mesmo em oração, é o mesmo Deus que age na minha, na sua vida, na vida da igreja nesses dias. E é o Deus que há de responder às nossas orações. Por isso agora nós investiremos algum tempo em oração. Você aí na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com seus amigos, invista esse tempo em orar, em interceder, em clamar a Deus. Os pedidos já foram enviados àqueles que são membros aqui da Igreja Boas Novas. Você provavelmente recebeu esse pedido via WhatsApp, então você pode ler ali. Dentre eles nós temos pela nossa nação, esse tempo de pandemia, a existência de algo que possa nos imunizar quanto a esse vírus que está aí. Temos também aquelas pessoas que são enfermas, temos os nossos irmãos que precisam de provisão do Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando um momento de dificuldade, e certamente você, em particular, tem os seus motivos de oração. Então esse é o tempo em que nós estaremos orando diante de Deus, esse tempo na presença do Senhor Todo-Poderoso. Oremos.
Deus grandioso, nós te bendizemos, louvamos o teu nome, porque o Senhor é sobre todas as coisas. O Senhor é soberano absoluto sobre a nossa vida, sobre a criação, sobre, Senhor, os nossos bens, sobre a natureza, sobre todas as coisas criadas. O Senhor é soberano. Nós bendizemos a Ti, não só por aquilo que o Senhor tem feito para conosco, mas por aquilo que o Senhor é. Te louvamos por Jesus Cristo, pelo preço pago pelo nosso pecado. Te louvamos, Senhor, pela presença do Santo Espírito de Deus, que nos conforta, e mesmo quando não sabemos orar como convém, Senhor, com gemidos inexprimíveis, transforma as nossas orações e eleva essas orações diante do Pai, de forma que nós sejamos ouvidos, e não só ouvidos, mas também atendidos por esse Deus excelso, soberano. Pai, nós apresentamos diante do Senhor essa igreja presbiteriana Boas Novas, aqui no bairro do Limão. Deus, nós pedimos que o Senhor movimente esse povo, de forma que nós possamos, Senhor, sair do nosso conforto e proclamar as verdades do Evangelho, aquilo que o Senhor nos deu, a esperança em Jesus Cristo. Que esse bairro conheça o Senhor. Eu sei que o Senhor tem muita gente aqui nesse bairro, seus escolhidos, Pai. Eu peço que o Senhor os atraia para esse lugar, e que nós sejamos abertos e dispostos a orientar, a transmitir a mensagem das boas novas, a discipular, a cuidar dessas pessoas. Pai, nós colocamos, Senhor, diante do Senhor as nossas necessidades, as necessidades do povo dessa igreja. Senhor, aqueles que precisam de provisão, de trabalho, de finanças, de saúde. Tanto são as necessidades que nós temos, e temos sofrido tanto nesses dias. Pai, essa pandemia nos cerca, e muitas vezes somos assolados por essa enfermidade. Nós pedimos que o Senhor repreenda esse mal, Pai, para que nós possamos, através do Teu poder e da Tua provisão, de novo nos reunirmos e em torno da Tua palavra termos comunhão e exaltarmos o Seu nome com alegria na Tua casa. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos por esse governo, Pai, por esse Brasil, pela economia da nossa nação. Deus amado, tem misericórdia, Pai, aqueles que querem destruir essa nação, que querem trazer o caos, Pai, repreenda em nome de Jesus. Dá sabedoria aos governantes, da justiça, Pai, que a Tua palavra seja ainda a direção desse povo, que haja temor ao Senhor. Nós pedimos, Pai, que nos abençoe, atenda, Deus, a nossa oração, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, em nome de quem oramos e agradecemos por fé. Amém, amém. Glória a Deus. Que prazer. Nessa noite nós teremos conosco, compartilhando a palavra de Deus, o nosso seminarista, nosso diácono, Rafael, homem de Deus, bênção de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe, Rafael, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite a todos, aos que nos acompanham também pela internet. Hoje continuaremos o nosso estudo em Colossenses. Estamos agora no capítulo 3, então peço que abram aí, Colossenses, capítulo 3. Hoje estudaremos os versículos 18 até o capítulo 4, versículo 1. Um assunto às vezes polêmico, se Eliel, que está por aqui, né, os poucos valentes de Davi que estão por aqui, tiverem alguma dúvida, alguma colocação, por favor, o Abílio está com o microfone, viu, Eliel? Não se acanhe, Abílio, em interferir, tá?
diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Deus, te pedimos suas bênçãos nesse estudo, que o Senhor nos abençoe, para que essa palavra não fique somente em nosso conhecimento, mas que a partir do dia de hoje haja mudança em nossa conduta com a nossa esposa, dentro da família, com os filhos e também no trabalho. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Recentemente eu vi um pastor piadista contar uma história. Eu achei muito engraçado, eu vou contar para vocês, mas como eu não tenho o dom da piada, não vai ficar tão engraçado. Ele disse que a esposa foi ao cabeleireiro e ligaria quando saísse, quando estivesse pronta, porque era um lugar difícil de parar, era proibido estacionar. Então ela ligou e ele falou: meu bem, mas você já está pronta? Já está tudo certo aí? Tá, pode vir, você para e eu entro no carro. Então tá bom. Aí ele foi, quando ele parou no cabeleireiro, a mulher de lá de dentro fez assim, ó. E ele: eu não acredito. Ela me ligou, a gente combinou, o que ela está fazendo? O que eu faço agora, Deus? Eu vou falar mal do cabelo dela agora, e ela já vai achar ruim. Aí ele disse que ele teve um insight divino, que era assim, ó: pensa que ela é a esposa do seu amigo, que ela é uma esposa de outra pessoa, não é a sua esposa. E aí vem a mulher e ele assim: não é a minha esposa, não é a minha esposa, para ver se ele conseguia tratá-la educadamente, porque o que ele queria era falar mal, reclamar e tal. E essa foi a sugestão que ele deu para o povo na igreja. Às vezes está difícil de tratar, pensa que não é a sua esposa. Você vai ver como você vai tratar melhor. Eu acho que não é exatamente isso que a gente deve fazer. Aqui o nosso texto, ele fala sobre amor, sobre relacionamentos. Mas como é mais fácil a gente amar aquele que a gente tem um contato superficial, às vezes aqui na igreja, né? Então, amar a esposa do Abílio, olha, que bênção, ela, tal. E aí em casa, acabei de falar que a gente nunca quebrou pau, mas quebra o pau com a esposa. E como é mais fácil? Você fazer caridade, você amar as pessoas na rua, dar uma esmola, mas como é difícil você lidar com as pessoas que estão mais próximas. E esse texto começa falando de algo bem próximo para chegar num relacionamento mais social. Numa retrospectiva do que a gente viu de Colossenses até aqui, então Paulo começa com a saudação, que ele faz de costume, fala das lutas que ele tem passado, dos motivos que o levaram a escrever a carta. Aí ele começou a descrever problemas com relação a crenças e práticas religiosas daquele povo de Colossos.
E no início do capítulo 3, logo antes do nosso texto, ele começa a falar da união com Cristo. E que isso devia fazer com que a nossa natureza carnal morresse. Agora, poucos versículos antes desse texto que a gente leu, Paulo fala que a gente deve suportar uns aos outros. E que a paz de Cristo deveria ser o árbitro entre nós. Qual é a relação, então, desse texto que a gente leu? Que fala sobre esposas, maridos, filhos e pais, servos e senhores. Nós estamos acostumados a tratar religião como aquilo que a gente faz na igreja, aquilo que a gente faz de domingo, aquilo que a gente aprende na teologia, aquilo que Paulo falou antes, dessa união com Cristo, do ascetismo que a gente viu nas quartas passadas. Mas aqui Paulo está falando assim, olha, pois é, esse Cristo aqui que a gente falou agora, é o Cristo que tem que reger os seus relacionamentos. É isso que esse texto vai fazer. Então ele vai caminhar de forma lógica para agora uma aplicação dentro do nosso lar e na sociedade. Então, aqui ele não faz a diferença. Olha, isso é sagrado e isso é profano, secular. Não, está dizendo que a religião deveria interferir em todos os relacionamentos. Mas, antes de entrarmos no texto, eu queria que vocês lessem comigo um versículo que está em Gálatas 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Diz assim: Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Por que é importante estarmos com isso em mente? Paulo aqui não está querendo fazer acepção de pessoas. Nós somos um em Cristo. Não há diferença de judeu e grego, se é escravo ou se é livre, se é homem ou se é mulher. Então, espiritualmente não há diferença entre o marido e a esposa. São todos do mesmo corpo. São todos filhos de Deus. Entre um filho e um pai. Olhar para o meu filho agora e saber que ele é meu irmão em Cristo. É assim que a gente deve ver. Então, apesar de haver diferenças aqui, ele tratar esposa e marido, servos, pais e filhos, nós temos que ter em mente que espiritualmente não há diferença. Esse texto parece uma lista de condutas. O que deve ser feito ou não entre um relacionamento, de marido e mulher, pai e filho, senhor e servo. Então, pergunto para vocês, agora ninguém vai interagir comigo pela internet, então são só vocês mesmos. Qual seria a diferença entre um povo que tem um código de ética justo e o povo de Deus? Se isso é só uma lista de relacionamentos, o que vocês me dizem? Que diferença tem dessa lista aqui, de código de conduta, e um povo que é ético? O que vocês acham? Me ajuda aí. Tem alguma diferença? Ou é igual? E aí? E aí, Eliel? Tem muita gente que não é crente e também tem respeito mútuo. Essa lista, então, poderia ser a de qualquer povo que tem um código de ética adequado? Eu queria que vocês observassem pelo menos 3 diferenças. E aí eu queria ver se vocês concordam comigo, porque vocês podem não concordar. Uma das diferenças é que o cristianismo que o Paulo proclama oferece força para cumprir esses mandamentos. E essa força vem de onde? De Cristo, de Deus. Então Paulo está falando assim, olha, vocês vão fazer isso no Senhor. Olha só que diferença fundamental. Essa é uma diferença importante.
olha, existe uma relação de submissão e de amor, mas vocês vão fazer isso no Senhor. É uma diferença importante. Uma outra diferença, o propósito de existir esse relacionamento. Não é simplesmente, igual a gente conversou agora há pouco, né, Eliel, falar de, existe famílias que têm respeito mútuo. Então não é simplesmente o viver bem, mas o propósito do relacionamento, um com o outro, marido e mulher, pai e filho, servo e Senhor, é glorificar a Deus. Olha só que diferença importante. Eu devo amar a minha esposa para glorificar a Deus. Ela deve ser submissa a mim e isso vai trazer glórias a Deus. Os filhos têm que obedecer aos pais para que Deus seja glorificado. Vejam só, essa é a segunda diferença. A terceira, o cristianismo que vem de Jesus Cristo oferecia um padrão que o próprio Cristo demonstrou. Então, se lembrarmos, ele foi relacionado com a noiva. Cristo e a noiva, Jesus Cristo e a igreja, como sendo noivo, né? E ele era o noivo fiel que vinha resgatar a igreja, que amava incondicionalmente a igreja. Ele foi o filho. Qual parte da história de Cristo vocês lembram que ele foi um filho que obedeceu incondicionalmente? Qual parte? Lembrei uma parte. Cruz. Exatamente. Ele orando ali antes de ir para a cruz, o que ele falou? Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Um filho que obedeceu até a morte. Olha só, o cristianismo, ele nos dá o padrão de conduta. Cristo nos dá o padrão. E como servo? Uma passagem bíblica que fale de Cristo como servo. Qual vocês lembram? Eu lembrei uma que anotei, mas não sei se vai ser a mesma. Eu anotei exatamente essa. Quando ele lava os pés dos discípulos. E ele fala o quê? Olha, assim como eu estou fazendo com vocês, vocês têm que fazer uns com os outros. Quando ele fala que não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir, exatamente. E dar a vida em resgate de muitos. Jesus Cristo não veio para ser o Senhor, apesar dele ser Deus. Ele veio para ser o servo. E quando ele lava os pés, era o escravo, o pior escalão. Era o escravo que lavava os pés. E ele foi lá e fez aquele serviço que os discípulos olharam para o outro e falaram, eu não vou meter a mão não nessa água suja, pé e tal. Então vejam que ele deu o código ele deu o padrão. Ele é o nosso padrão. Então a gente vê que essa lista é bem diferente de uma lista de um código de conduta de um povo qualquer que tem um código de ética. Então, é interessante que essa lista fala para a igreja de Colossos. Então, provavelmente, aquela igreja tinha maridos e mulheres, tinham pais e filhos, e também tinham servos e senhores, convivendo na mesma igreja. Isso é difícil, não é tão simples. Pensa que são escravos, junto com senhores, que eram donos desse escravo, comungando na mesma igreja. E dizem que nessa época, em Roma, mais ou menos 1/3 da população era de escravos, prisioneiros de guerra. Então era muita gente. Naquela região, a gente não tem informação. Mas tem uma situação que Paulo também participou entre um senhor e um escravo. Foi qual? Onésimo e Filemão. O povo aqui está afiado. Onésimo e Filemão. O que aconteceu?
Filemão era senhor, dono de escravo. E Onésimo era um escravo fugitivo. O que aconteceu com esse Onésimo? Ele encontrou com Paulo na cadeia e converteu. E Paulo manda ele de volta para ser irmão, para servir junto com Filemão. Que situação complicada. A gente lida com umas situações complexas aqui na igreja, mas essa daí tá difícil também, viu? Só para Paulo, né, resolver. Ele foi muito político, falou: eu sei que você vai tratar Onésimo muito bem, vai fazer muito mais do que eu estou te pedindo e tal. Ele escrevia muito bem e deixou essa bucha para Filemão ali lidar com Onésimo, um escravo dele que tinha fugido. E agora ela é livre, era um crente em Cristo, né? Então, Paulo mostra na lista, primeiro, mostra que ali tinham dessas pessoas. E ele mostra nessa lista, veja que ele mostra, primeiro fala a respeito das esposas, para depois falar do marido. Fala dos filhos, para depois falar para os pais. Então é como se ele estivesse primeiro abordando quem se submete, para depois falar sobre aquela parte que é mais dominante. Isso também demonstra que ele estava querendo, de uma certa forma, equiparar ali os dois. E ele não fala só para aquele que se submete, ele fala para todo mundo. Agora a dúvida fica, será que esse texto era para ser aplicado para o povo de Colossos e pronto? Ou esse texto deve ser aplicado a nós? A Abílio está dizendo que na época já circulou essa carta para outras igrejas. Para nós, essa é uma boa explicação para ela aplicar para outras pessoas. Mas pode dizer assim, mas era todo mundo da mesma época. Mas será que se aplica para outras épocas? Por quê? O que a gente pode dizer? Primeiro, Paulo não deixa claro que é só para gente daquela região. Então, pode ter alguma... Enfim. Caiu aí, Abílio? Já voltou? Machucou? Tá bom. Então, ele não aponta para sendo nada da região, nada específico. Ele também... Se a gente falar que isso daqui tem autoridade para aquele povo, mas não tem para a gente, então a gente coloca em dúvida praticamente a Bíblia inteira, né? E as ordens, por exemplo, dadas aos filhos, a gente sabe que isso daí vem desde os 10 mandamentos. Então, não é algo que a gente encontra só aqui. Então, por isso a gente pode dizer, olha, isso pode se aplicar a nós. E então ele começa falando que a mulher deve ser submissa. Não seria lógico ele virar para o homem e falar assim, e você ocupe sua posição de superioridade? Porque seria o contraponto, né? Você é submissa, então você assuma sua posição de superioridade. Não. Por quê? Porque não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, né? Não há liberto nem escravo, todos são iguais. Superioridade só tem um, que é Deus, né? Então, a mulher, ela anda no caminho de Deus quando ela fica submissa ao seu marido voluntariamente. E o marido anda nos caminhos de Deus quando ele ama a mulher incondicionalmente. Olha só, os dois glorificam a Deus, cada um fazendo a sua função. Os filhos e os escravos são ordenados a obedecer, os pais e os senhores, mas a mulher não. A mulher fala que ela tem que ser submissa, o que pode envolver uma certa obediência, mas não uma obediência cega, uma obediência incondicional, né? Como a dos filhos, que tem um peso maior. Então, se a gente for ver textos que falam sobre, por exemplo, Atos 5:29, se vocês puderem abrir aí, Atos 5:29. Diz assim: Antes, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram:
Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a obediência da mulher, ela tem que ser no Senhor. Ela tem que ser submissa, como convém, no Senhor. É isso que está dizendo o versículo. Ela não deve ser submissa a você a qualquer custo. Se você não estiver nos caminhos do Senhor, ela não precisa. Sabiamente, que tem outros textos que nos ajudam. A mulher que é crente num lar não crente, ela edifica o marido pelo seu convívio. Né? Então é isso que deve acontecer lá. Mas ela ser submissa completamente, não. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Então, ela não tem uma posição de inferioridade em relação ao homem. E também essa obediência, essa submissão, não é absoluta. Ela é, se for conveniente no Senhor. Né? Ela é emitida num contexto de amor. Então, não dá para usar essa passagem num casal, em casais que não têm um contexto de amor. Então, ela foi feita num contexto de amor. Então, num casamento como esse, o que aconteceria? Um estaria ali para tentar agradar ao outro. Para a mulher, nessa situação, eu creio que não seria nada difícil ser submissa ao marido que morreria por ela. Então, não é uma ordem de um carrasco. Ela não tem que ser submissa a um carrasco, mas a um marido que a ama e daria a vida por ela. Então, o marido tem que considerar a esposa como sendo sua igual, no sentido de que ela também é coerdeira da graça da vida. Então, eles são cordeiros em Cristo. E os pais e filhos? Quando Deus instituiu lá os 10 mandamentos, a gente já viu, obviamente, que Deus se agrada com a obediência dos filhos com os pais. E ele tem uma bênção especial. E quando a gente vê aqui falando que os filhos têm que ser submissos aos pais, a gente pensaria assim, tudo bem, os filhos têm que obedecer aos pais. Só que logo em seguida ele fala, pais, vocês também não podem despertar a ira dos seus filhos. Então, o que significaria isso? Para a gente aqui, eu acho que todos somos pais, falar, filho tem que obedecer o pai. É lógico isso, não preciso nem ficar falando aqui. Nos 10 mandamentos, tem promessa. Mas e nós? Não devemos despertar a ira dos nossos filhos. Por quê? Ele fala assim, para que não fiquem desanimados. Sabe aquele pai que é chato, fala não para tudo? O que o filho vai entender? Olha, não há nada que eu faça que eu vá agradar meu pai. Nada que eu fizer, tudo que eu faço está errado. Ele me chama atenção com tudo. Então, ele perde o filho. O filho vai embora, vai procurar outra coisa. Então, eu pergunto para vocês, é fácil crer em Cristo no casamento e na criação dos filhos? Porque a gente estava falando de uma fé, o ascetismo, isso tudo é legal, teologia e tal, mas agora está falando assim, você crê mesmo? Se você crê, você tem que viver desse jeito, porque Jesus Cristo é o nosso padrão, porque Ele instituiu isso. Agora, você tem sido crente na igreja e ateu dentro do seu lar? A prática é que é complicada. Será que nós temos sido cristãos aqui? Como é fácil, ser crente na igreja. Tem até aquele que o filho do pastor fala, pai, eu vou levar a cama lá para a igreja, para a gente morar lá, porque lá o Senhor me trata tão bem. Lá o Senhor é bonzinho com a mãe e tal. Então, será que a gente tem sido crente na nossa teologia, nas nossas convicções, mas não temos sido crentes nos nossos relacionamentos? Isso não é condizente. Então, uma fé que não muda nossos relacionamentos é uma fé vazia.
Tiago que fala, né, que a fé sem obras é vã. Isso são obras, né? Então, eu acredito que muitos cristãos da nossa igreja são crentes aqui, frequentam a nossa igreja, dão glória a Deus aqui, louvam com a gente, vão para casa e são ateus no lar. Não creem que Cristo é capaz de dar força para eles amarem as esposas deles. E a esposa a mesma coisa. Não crê que Cristo é capaz de dar força para que ela seja submissa ao seu marido. Filhos e pais a mesma coisa. Essa última parte dos escravos e senhores, se vocês perceberem, Paulo gastou mais versículos do que para falar sobre esposas, maridos, pais e filhos. Tem gente que diz, comentaristas, que falam que assim, provavelmente esse seria o maior problema dentro da igreja. Como ele estava escrevendo para a igreja como um todo, ele estava querendo dar mais exemplos disso, inclusive talvez lembrando de Filemão e Onésimo, ele estava querendo dar mais exemplos. Agora, quando Paulo escreve sobre servos e senhores, escravos aqui, né, e senhores, não quer dizer que a Bíblia é a favor da escravidão. Aqui não tem nenhuma declaração dizendo sou a favor, devemos ser a favor da escravidão. A Bíblia não tem nenhuma ordenança divina a respeito da escravidão, como ela tem para o casamento, como ela tem para a família, para o sábado, para o governo humano. Então, alguns criticam esse texto porque fala que a Bíblia é a favor da escravidão. Tem nada a ver. O contexto deles era de escravidão, então ele tinha que abordar o tema escravidão. E ele não fez com que as pessoas montassem um motim ali para se rebelar contra os seus senhores. Não, ele foi lá e explicou que as nossas atitudes têm que glorificar a Deus. E ele diz assim, aquele que faz injustiça receberá as consequências daquilo que fez errado. E não há parcialidade. Isso daí ele está falando para os escravos, ele está falando para os senhores, ou ele está falando para os dois? Então, dá para ter dúvida. Provavelmente aqui, ele está falando primeiro para os escravos, porque em seguida, ele fala para os senhores, olha, vocês também. Tudo que vocês fizerem, vocês vão receber. Vocês têm que lembrar que vocês vão receber do Senhor a recompensa. Então, um ambiente pesado. Olha, vocês estão exagerando com os seus escravos. Vocês têm que ver, porque nós temos um Senhor. Se você está recebendo amor do seu Senhor, por que você está dando punição para os seus escravos? Né? E os escravos, mesma coisa. Olha, vocês têm que servir, não porque vocês estão sendo vigiados, mas vocês têm que servir como se estivessem servindo ao Senhor, porque a recompensa vem dele. Olha só, é como se a economia do reino fosse ordenada nessas palavras de Paulo. Ele vai ordenando os relacionamentos e a economia, dizendo, olha, o reino de Deus tem que funcionar dessa forma. Então, tanto os senhores quanto os escravos vão prestar contas. Vocês vão prestar contas. Se vocês estão fazendo só para ele ver, vocês vão prestar conta para Deus. Agora, se vocês estão exagerando na mão, vocês também vão prestar contas. É isso que ele está dizendo, olha, preste atenção. Os relacionamentos têm que mudar em casa, mas tem que mudar também no trabalho. Né? A autoridade vem de Deus. Eu não posso exercer autoridade sobre um funcionário meu de forma abusiva, porque eu recebo a autoridade de Deus. Então, temos papéis diferentes, mas estamos ali conectados, né, na sociedade. Então, aqui a gente lembra que uma regra áurea que é citada em Mateus, a gente pode abrir lá, é o último versículo que a gente vai citar, Mateus 7. Qual que é a regra áurea do relacionamento? Mateus 7, 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus aqui
resume os relacionamentos desse jeito. Olha, tudo que você quer que façam para você, faça também. E isso facilitaria, seria simples, né? É difícil a gente colocar em prática, mas o raciocínio é simples. Então, esse texto fala do Cristo todo o suficiente. Ele não só é suficiente para reger a doutrina e a igreja, mas ele também é fonte de vida para todos os relacionamentos que temos, em casa e na sociedade. Ele deve nos inspirar para que a gente possa se relacionar da forma adequada. E é dele que vem a força, inclusive, para a gente se relacionar de uma forma que seja justa e reta, né? E ele é o propósito também dos nossos relacionamentos. Nesses parágrafos, ele fala que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. E os maridos devem amar as esposas. Depois ele fala dos filhos, devem receber a ordem dos pais. E os pais, bondosos com seus filhos. Vocês acham que isso daqui foi sempre? Foi sempre assim? Esse era o costume da época? Nada disso. Quando alguma coisa dava errado, ou era culpa da mulher, ou era culpa do filho, ou era culpa do escravo. E aqui, Paulo, muito longe de ser machista, Paulo está reordenando as coisas na sociedade de uma forma que equiparou marido e mulher, equiparou pais e filhos, servos e senhores, cada um com as suas funções. Todos eles glorificando a Deus com o que fazem. Então, nós crentes não devemos ser somente crentes de religião. Religião por religião é vazia. Nós devemos ser crentes e aplicarmos isso que estamos vendo hoje na nossa família. Aí eu pergunto para vocês, o que será que você pode mudar no relacionamento com a sua mulher? Aqui temos mais homens. Com a sua mulher, com a sua esposa, que vai fazer com que mais glórias vá para o Senhor. Você, esposa, que está em casa, que está aqui conosco, o que você pode fazer no relacionamento com seu marido que vai glorificar a Deus? Esse tem que ser o nosso pensamento. Eu fiquei pensando, o que eu posso fazer com relação aos meus filhos? Puxa, o que eu posso fazer para eu não ser tão duro com eles? Não despertar a ira, a raiva deles? Para que eles não desanimem com as minhas palavras. O que eu posso fazer? Né? E como filho, será que eu tenho obedecido meus pais? Apesar de estar casado, eles ainda têm autoridade sobre mim. E como chefe? E como funcionário? O que eu posso fazer para mudar na minha vida, para que meus relacionamentos glorifiquem o Senhor? Esse texto nos fala sobre isso. E é essa a meditação dessa noite. Vou pedir para vocês se colocarem em pé, por favor. Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não é um Deus de longe, mas o Senhor é um Deus de perto. Seu Filho habitou aqui entre nós, nos deixou o exemplo vivo e verdadeiro a respeito do que é ser um marido, do que é ser um filho, do que é ser um servo. Pai, transforma o nosso coração. Tira, ó Pai, a dureza do nosso coração, para que nós possamos glorificar a Ti no nosso casamento, glorificar a Ti com os nossos filhos, o relacionamento com os nossos filhos, glorificar a Ti, ó Deus, ao nos relacionarmos socialmente. Que a nossa religião não seja uma religião vazia, Pai, de domingo, de culto, de igreja, mas seja uma religião que transforme dia após dia a forma como nos relacionamos uns com os outros. Pai, transforma o nosso casamento. Transforma, ó Deus, nosso relacionamento com os nossos filhos. Transforma também, ó Pai, nosso relacionamento com os nossos chefes, com os nossos funcionários.
Esteja conosco, Deus. Faça com que isso retorne em glórias para Ti. E nos dê força para que isso seja possível, porque nós sozinhos não conseguiremos. Te pedimos isso, suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Rafael. Vamos fazer uma canção encerrando essa noite. Recebi o novo coração do Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, espelhando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre toda a igreja de Cristo, aqui espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, motivo de alegria. Você que esteve conosco, Deus abençoe a sua vida. Fica aqui o convite para os nossos cultos presenciais. Aos domingos pela manhã, nossa EBD. Domingo à noite, nosso culto de celebração. E às quartas-feiras, esse culto de estudo bíblico e oração. Você é nosso convidado, faça a sua inscrição. Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz de Jesus. Amém.